Oi, pessoal, bom dia. A nossa aula hoje é sobre inclusão de estudantes com deficiência. Essa aula é uma aula muito importante, né? É muito, assim, importante para mim, especialmente, né? Porque eu gosto dessa temática. Mas, assim, realmente é uma temática que precisa do envolvimento de mais e mais profissionais, né? Especialmente da psicologia, né? Infelizmente, é uma área que ainda muitas pessoas acreditam que deve fazer parte do interesse de quem tem, né, alguma necessidade, né, especial, ou então de suas famílias, né, mas na verdade, se a gente quer uma sociedade que seja é, mais justa, né, mais respeitosa, mais igualitária, a gente precisa, né, ter todos os seus integrantes, né, conscientes das questões da inclusão e favorecendo essa inclusão, né? Então, quando, por exemplo, a gente fala de inclusão, né, de uma sociedade mais igualitária, por exemplo, a gente vai falar de um país que seja bilíngue, ou seja, todos nós deveríamos saber falar, além do português, saber falar Libras também, para que todos os cidadãos, né, aqui no Brasil possam falar livremente com qualquer pessoa, sem precisar de um mediador. Então, só para começar. Então, hoje nessa aula nós vamos entender um pouco o conceito de inclusão, né, outros conceitos também, né, que às vezes são é, tratadas às vezes de forma parecida, né, como a questão da integração. Então, a gente vai ver um pouquinho as diferenças, né, entre integração, segregação, exclusão e inclusão. E eu queria deixar claro assim para vocês que às vezes há uma expectativa grande, né, quando a gente fala de inclusão, de que após uma aula a pessoa já seja capaz de incluir toda e qualquer pessoa na sala de aula. E aí eu já falo agora de antemão que não, né, que assim vocês não vão terminar essa aula sabendo incluir qualquer tipo de deficiência, né? Por quê? Porque na verdade você primeiro tem que conhecer cada tipo de deficiência com profundidade, né? E em segundo lugar, você tem que conhecer aquela pessoa especificamente que tem deficiência, porque a deficiência nela vai se expressar, né, de uma forma, ela tem um temperamento, uma personalidade, né, tem gostos. Então você vai ter que conversar com a família, conversar com essa pessoa, né, criança, adolescente, adulto, para poder entender quais são as necessidades específicas dela, além de conhecer a deficiência. E as deficiências são múltiplas, né? Existem várias, inclusive algumas pessoas têm mais de um tipo de deficiência ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que estar muito atento para isso, né? A gente vai falar mais um pouquinho disso já já, tá? Outra questão importante é tentar entender que esse conceito de inclusão aqui, ele é bem variado, né? A gente vai encontrar em diversos espaços de uma forma bem variada. Você pode ter, por exemplo, espaços em que ele vai estar associado com a questão da deficiência, né? De forma bem direta, né? E limitada. Mas você pode encontrar outros espaços, né? Que então, aqui a gente falando de inclusão, a gente pode estar falando de inclusão escolar, a gente pode estar falando de inclusão em outros espaços que não a escola. É, a gente pode falar, por exemplo, na escola, de inclusão, não só de pessoas com deficiência, mas de pessoas com necessidades educativas especiais, que aí vai incluir, por exemplo, o pessoal que tem dislexia, descalculia, TDAH, né? A gente pode falar também, e hoje em dia tem sido falado cada vez mais, né, de inclusão social, que aí vai se referir, por exemplo, né, também àqueles grupos que são excluídos socialmente por serem considerados diferentes. Não necessariamente são minorias, tá, gente? Mas são pessoas que não são incluídas, né, de modo geral na sociedade, como, por exemplo, às vezes pessoas pobres. Então a gente fala às vezes de que a população pobre não está efetivamente sendo incluída na escola, né? A população negra, os homossexuais, as mulheres, né? Então são alguns exemplos de situações em que a gente fala de inclusão social e a gente está falando agora, né, no sentido mais amplo de pessoas com necessidades específicas, né, especiais, ok? Mas vamos lá, começar. O que é inclusão, né?
Então, inclusão é acolher todas as pessoas sem exceção no sistema de ensino, independentemente de cor, de classe social e condições físicas e psicológicas. Né? Então, aqui a gente já vem falando de inclusão nesse sentido mais amplo, né? Que é incluir todas as pessoas, que todos que estão ali se sintam de fato incluídos. Né? Quando a gente fala, né, de inclusão, né, dentre, né, essas pessoas, a gente vai entender que existe um grupo, né, que está mais associado com a inclusão, que são as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Esse dado aqui de 2015 do IBGE revela que cerca de 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, seja auditiva, física, visual ou intelectual. Aqui a gente faz uma ponderação, né, que na verdade esses dados aqui eles são resultado da pesquisa realizada em 2010, ou seja, já tem mais de 10 anos, né? Era para ter sido feito novamente, né, um censo esse ano e ainda não aconteceu, né? Mas aqui a gente tem, por exemplo, só falando assim de um modo bem amplo, que a deficiência mais presente é a visual. E esses dados aqui são de autodeclaração, né? Então, assim, não solicita, né, nenhum comprovante, é uma amostra, né, também. Também a gente precisa entender que, por exemplo, nesse ano aqui, um grupo muito específico, né, assim, bem grande, não foi incluído, que eram as pessoas que tinham autismo. Naquela época ainda não era considerado um tipo de deficiência, quando foi feita a coleta. Seria um tipo de deficiência intelectual. E hoje em dia, né, o maior número, né, de pessoas com deficiência intelectual são os autistas, né? Então, aqui eu coloquei dois exemplos, né, de deficiências físicas, que são o albinismo, que são aquelas pessoas que têm uma redução na quantidade de melanina, né, no corpo, e aí na sua pele, né, de modo geral, e aí isso causa, né, alguns impactos na vida, né, no dia a dia da pessoa. A pessoa precisa usar protetor solar para evitar um câncer de pele, no olho ela pode ter, por conta disso, uma deficiência ou uma dificuldade, né, para enxergar. Em alguns casos pode chegar a uma deficiência visual também, né? Então, é uma pessoa que vai requerer alguns cuidados, né, especialmente na aprendizagem, se ela tiver dificuldade para enxergar também, né, pode ter baixa visão, então vai ter implicação na escola, né. Aqui é outro exemplo, o nanismo, né, são vários tipos, tá, de nanismo, gente. Esse aqui é um dos mais clássicos, né, que tem essas características aqui, mas assim, tem alguns critérios, né, para considerar uma pessoa como anã, né, que varia de acordo com o gênero, mas, por exemplo, se eu não me engano, entre as mulheres, abaixo de 1,5 m é considerada anã. Então, assim, tem implicação na escola isso? Pode sim, pode ser que tenha, né, por exemplo, não do ponto de vista intelectual, né, diretamente, mas assim, você tem que fazer adaptações físicas para essas pessoas, né? Tem que ter bebedouro na altura delas, todas as atividades, né? A cadeira que ela senta na sala de aula, que ela possa sentar sozinha, sem precisar da ajuda, sem ficar com a perna balançando. Para ir ao banheiro, os banheiros, né, os vasos sanitários precisam ser adaptados, né? Imagine como é constrangedor para essa pessoa, né? Às vezes bem pequenininha, usar um banheiro normal. Então, o banheiro tem que ser adaptado para ela. Ela não precisa ter que pedir ajuda para fazer certas atividades na escola. Ela precisa ser independente, né, o máximo possível dentro desse espaço, né? Então, as escolas inclusivas propõem um modo de organização do sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos e que é estruturado em função dessas necessidades. Ou seja, a escola faz as adaptações para que todos os alunos, né, tenham suas necessidades satisfeitas. Então, às vezes a gente não consegue prever com antecedência todos os tipos de necessidades que vão existir no espaço, né? Mas existem já algumas recomendações, né, de acessibilidade para que os espaços sejam acessíveis, para que a cidade seja acessível. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso no próximo semestre, né, na disciplina de necessidades especiais, mas a gente já sabe que as escolas também, quando elas vão ser construídas, elas já devem ser construídas nesse modelo, né, de acessibilidade universal,
para que todas as pessoas possam usar os mesmos espaços, né, sem necessidade de você ficar fazendo adaptação para quando um aluno chegar. Mas em alguns casos específicos vai ser necessário, especialmente quando o prédio é antigo, né? Então, a gente precisa já que falar que não é a pessoa que chega, que tem que chegar, né, com uma deficiência, que deve ir lá na escola ou na universidade, né, pedir que aquele espaço seja adaptado, né, ou que o ensino seja adaptado a ela. À medida que a pessoa entra, ela já tem esse direito de ter todas as suas necessidades atendidas. Não é ela que tem que se adaptar à escola, né, fazer um esforço. Como a gente ouve uma série de relatos, né, de pessoas que dizem que passaram a vida toda fazendo um esforço gigantesco para poder se adaptar àquele ambiente, né? É o contrário, o ambiente é que deve favorecer, possibilitar a inclusão da pessoa. Então, assim, existe muita discussão, né, sobre a inclusão, né, de motivos para a inclusão, de objeções à inclusão. Eu acho que o principal deles é: nós não estamos preparados, né, para receber uma pessoa com deficiência. É melhor ir para um lugar que tenha, né, esse preparo. Então, essa é a maior objeção à inclusão, né, que é, na verdade, o não querer. A gente escuta isso aí há anos, né, 10, 20, 30 anos, você vai ouvir professores e escolas fazendo esse tipo de afirmação, né, de que aquela escola não está preparada, que primeiro eles precisam se preparar. Só que são anos e anos e anos, né, nessa história de que eles precisam se preparar, mas enquanto não tem ninguém na escola, né, ou naquele espaço, né, com uma deficiência, ninguém vai se preparar. A verdade é que as pessoas não querem receber uma pessoa com deficiência, né, ou com alguma limitação. Então, o ideal, em alguns espaços, seria que não tivesse, né, que ficasse só em alguns espaços. Eu até brinco assim que tem escolas que, se pudessem fazer uma seleção antes, né, para poder escolher quem ia entrar, faria, né? Mas a verdade é que a lei hoje não permite. A gente vai falar já já sobre isso. Mas quais são os motivos, né, para quem defende a inclusão? Uma questão de justiça e igualdade, né? Então, assim, aquela pessoa que tem alguma necessidade especial, é, é uma questão de justiça, ela tá junto, né? Com outros colegas, socializando, né, com outros colegas da sua mesma idade, né? Que isso mais tarde, né, no futuro, vai possibilitar a sua inclusão também na sociedade. Né? Então, viver com outras pessoas da mesma idade é uma questão de justiça, de igualdade, né, de direito a conviver com os outros, né? O segundo, né, motivo é que as pessoas que têm alguma necessidade especial se desenvolvem melhor quando estão juntas com outras que têm um desenvolvimento diferente, né, um nível de desenvolvimento diferente. Então, por exemplo, se a gente pensar pega até o Vygotsky, né, que fala da zona de desenvolvimento proximal. Na zona de desenvolvimento proximal, você convive com pessoas que têm níveis, né, desenvolvimentais diferentes, têm acesso, né, a conhecimento produzido, né, historicamente pela humanidade. Então, aqueles que sabem mais ensinam, né, aos outros que estão mais novos nessa humanização. Então, nesse sentido, se a gente tem uma sala de aula, né, com alunos com níveis diferentes de desenvolvimento, isso vai ajudar a puxar o nível de desenvolvimento daqueles que estão menos desenvolvidos, né, uma pessoa que tenha deficiência, por exemplo. Também, né, se a gente pensar por outro lado, isso vai acontecer muito mais frequentemente do que se você tiver numa sala de aula em que todos tenham o mesmo tipo de limitação que você, né? Outra questão, né, outro motivo seria que nas salas, né, com pessoas com níveis de desenvolvimento diferentes, necessidades diferentes, você vai ter mais recursos, né? Você vai ter aquisição de atitudes de respeito e solidariedade dos outros alunos, né, o que vai favorecer a sua inclusão no futuro, né? Por exemplo, você vai ter crianças que são mais respeitosas na sociedade, né, que vão compreender as diferenças, que não vão se assustar quando virem um cadeirante ou virem uma pessoa com deficiência visual ou qualquer outro tipo de deficiência, tá? E as objeções, né?
Uma delas é o questionamento sobre a eficácia do desenvolvimento dos alunos com necessidades especiais, né? Então, assim, a gente tem essa discussão, inclusive dentro do próprio movimento, né, de pessoas com deficiência, dos diversos movimentos, que são no sentido de que será que eu vou meu filho, né, ou eu vou me desenvolver de fato numa escola que não foi preparada para mim, né? E de fato é um questionamento válido, né? Se a escola não faz um movimento real para a inclusão, né? Então as escolas às vezes especiais, ditas, né, especiais, elas têm todo um preparo para receber aquela pessoa, né? Os professores geralmente têm uma formação, fazem cursos, então de fato é um questionamento válido, né? Há dúvidas também sobre a possibilidade real de inclusão, por exemplo, de fato ele está incluído ali, ele está junto com todo mundo, ele está participando de tudo mesmo, as outras crianças brincam com aquela criança mesmo, né? Outra, outra objeção é a questão da competição na sociedade, né? Que a gente vive numa sociedade que é muito competitiva, que dá uma ênfase maior à questão do êxito, né? Do ganhar, de ser o melhor, o primeiro lugar, o rendimento acadêmico também, que você é melhor caso você tenha, né, uma nota alta, seja o melhor da sala, né? E também a questão da reprovação de alunos com necessidades educativas especiais, né, que tende a ser maior. Embora hoje em dia, né, com as adaptações curriculares, né, a própria legislação já tem todo um suporte para essa questão aqui da aprovação e da reprovação dos alunos com necessidades especiais. E aí a gente começa fazendo uma perguntinha, né? Nós devemos tratar todos como iguais, né? Realmente. É, então, assim, aqui tem né, uma charge que já é bem antiga, uma imagem, né, na verdade, que vocês devem conhecer, que faz um comparativo entre igualdade, né? Que a igualdade seria o quê? Todo mundo é tratado de forma igual, né? Aqui fazendo, né, uma brincadeirinha, mostrando aqui no muro. Então, quem é alto vê direitinho o jogo, quem é médio vê também, mas quem não é, tenta enxergar pelo buraquinho, quem é o pequenininho, né? Então, isso é igualdade, é dar as mesmas oportunidades para todas as pessoas. Só que, na verdade, isso aqui não é justo, né, gente? Porque algumas pessoas têm mais necessidades, né? Têm dificuldades específicas e precisam de um tipo de suporte diferente dos outros, né? Então, equidade seria isso aqui. Você dá oportunidades diferentes para que todos tenham acesso aos mesmos espaços, né? Que possam se desenvolver igualmente, né? Mas recebendo suportes diferentes de acordo com sua necessidade, né? É aquela coisa assim, como é que eu vou dar aula para um aluno surdo e pedir a ele que ele aprenda junto com os outros igualmente, sem dar a ele um suporte como o professor, né, um tradutor, né, um professor de Libras ali para ensinar ele Libras e para poder fazer uma interpretação da aula e para poder fazer, né, essa mediação para ele. Então, é inviável, né? Isso é injusto, seria injusto. A equidade não, vai dar, né, numa sala de aula com pessoas com necessidades diferentes, vai dar oportunidades diferentes. E essa daqui é a nossa realidade, né, gente? Quem tem muito ganha mais, né? E quem não tem, né, até tira um pouquinho. Infelizmente, mas a gente trabalha nesse sentido aqui, né, de promover a equidade. E inclusão social, né? Então, a inclusão social é o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. Trouxe essa definição aqui de Sasaki porque ele é uma referência na área de educação especial, né? E aí ele vem falando aqui aquilo que a gente falou logo no início lá, né? Repete, confirma aqui mais uma vez. Não é a pessoa com deficiência que tem que se adaptar, é a sociedade que tem que se adaptar, para que mais tarde, né, aquelas pessoas com deficiência possam assumir seus papéis na sociedade, né? Quando ela tem suas barreiras retiradas, as barreiras, né, para sua inclusão retiradas, ela pode ser uma pessoa, né? Ela vai estar na sociedade como qualquer outra pessoa, tá bom? E aí, né? Uma coisa assim que a gente precisa ter em mente, tá?
é a ideia de que tudo que a gente tem, né, todas essas discussões, né, sobre inclusão, elas na verdade são relativamente recentes, né, na humanidade, pelo menos esse nível que a gente tem hoje em dia. A história das pessoas com deficiência não é recente. Ela, de fato, ela está presente há muitos anos, né, desde sempre, né? A gente tem pessoas com deficiência na humanidade, mas assim, o entendimento de que as pessoas com deficiência precisam, né, têm direitos a participar da sociedade de forma equitativa é uma conquista, na verdade, né? É uma luta que foi realizada, né, principalmente pelas pessoas com deficiência e suas famílias. Alguns profissionais também participaram e fazem parte dessa defesa. Então, né, queria que vocês parassem tudo e prestassem muita atenção nisso aqui. Que os direitos das pessoas com deficiência são conquistas históricas que emergem das lutas que grupos sociais travaram, né, ao longo de muitos anos para conseguir um maior bem-estar, uma qualidade de vida maior. Tá, gente? Não é nada dado, não é a sociedade que chega um dia à conclusão de que, uau, vamos precisar dar direitos a esse grupo aqui, porque, né, nós somos muito bonzinhos, nós achamos que esse grupo aqui está esquecido aí, né? Então, vamos chamar eles aí, ei, pessoal, vamos lá, vocês têm direito também. Não, não é bem assim, né? É alvo, né? Esses direitos, eles são resultado de bastante luta, de bastante discussão, né? De às vezes vai e volta, né? De alguns retrocessos. E o que as pessoas com deficiência, né? E o movimento em geral faz até hoje é uma luta para não perder direitos e para garantir outros novos, né? Então, nesse sentido, a gente tem a Declaração de Salamanca de 1994, né, que foi um evento mundial que aconteceu em Salamanca, e que lá foi feita toda uma discussão, né, envolvendo, né, justamente o movimento das pessoas com deficiência mundialmente. E aí o maior resultado, né, um dos maiores resultados dessa declaração foi que todos os educandos deveriam aprender juntos, sempre que possível, independentemente de suas dificuldades ou diferenças, tá? Então, assim, o Brasil participou desse evento, né? Ele é signatário, ou seja, ele assinou, e ele se comprometeu a transformar, colocar todas essas, o que foi definido na declaração, né, na forma de leis aqui no nosso país. Ou seja, a gente precisa cumprir o que a gente combinou, né, com outros países lá em Salamanca. Aqui a gente tem também, né, um outro documento anterior, né, a Declaração de Salamanca, que é a Constituição Federal de 88, que vai dizer que é dever do Estado o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, e preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Então, que as pessoas com deficiência preferencialmente estudem junto com as outras. Aqui eu trouxe também uma outra imagem que ajuda a gente a entender alguns termos, né? Então, para a gente poder pensar isso aqui na escola também. Então, quando a gente fala de exclusão, a gente está falando que num grupo social, né, se a gente pensar na sociedade ou num grupo específico, a gente vai ter uma bolinha, né, um grupo aqui formado de pessoas muito parecidas e todas as outras que são diferentes, excluídas, né, que não fazem parte de nada. Se a gente pensar que, historicamente, durante muito tempo as pessoas com deficiência não tinham acesso à educação, né, a tratamentos. Então, as pessoas que não tinham deficiência, que eram típicas, né, tinham acesso, né, mesmo aqui havia também alguns tipos de exclusão, mas vamos pensar aqui, né, que os mais semelhantes tinham acesso a uma série de direitos e aqueles que tinham deficiência ficavam excluídos de qualquer tipo de educação formal, né? Um segundo modelo é o de segregação, que a gente permanece com essa bolinha aqui com os semelhantes e a gente forma um outro grupo, né, para as pessoas que têm deficiência, né? É o exemplo né, aqui de instituições que estão voltadas para a educação de pessoas com necessidades especiais, né? Então, por exemplo, você pode ter né, uma PAI, né, que é uma instituição que tem, né, esse currículo, digamos assim, esse histórico
de oferecer educação para as pessoas que têm necessidades especiais. Todo mundo junto aqui, né? E outra escola separada, às vezes até fisicamente, né, em outro espaço para as pessoas que têm que não têm nenhum tipo de deficiência. Então, isso aqui é a segregação, é separar. A gente também pode pensar isso aqui num modelo de manicômios, né? Aqueles que são diferentes vão todos lá para o manicômio, fica todo mundo junto lá, né? Geralmente sem muita voz, né? Então as pessoas, infelizmente, não tinham, né, um tratamento adequado, mas eram excluídas dentro de instituições. Aqui é o terceiro modelo, que é o que a gente chama de integração, que é dizer assim, não, vamos trazer todo mundo, a gente até pode ocupar o mesmo espaço, mas essas pessoas aqui, por exemplo, com deficiência, vão ficar numa sala especial, né? Estão todo mundo na mesma escola, mas existe a sala para as pessoas com deficiência, e lá fica todo mundo junto, o cadeirante, o deficiente, né? A pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência auditiva e etc, né? Síndrome de Down, todo mundo na mesma sala. Então, isso aqui é integração. Há também a possibilidade disso acontecer dentro de uma mesma sala de aula, né? Todo mundo na mesma sala de aula, mas aquela pessoa que tem deficiência, ela não está junto com os outros colegas, ela fica num cantinho da sala, separado. Quem ensina ela é a professora de apoio, né? Ou ela fica lá no cantinho sem contato direto com os outros colegas, né? Inclusive, às vezes, a responsabilidade pelo ensino dela é mais da professora de apoio do que da professora, né, geral aqui. E aí, o quarto modelo é o que a gente vai chamar de de inclusão, que é o modelo de tudo junto e misturado, de fato, né? Então, aqui as pessoas, né, que têm deficiência, as que não têm, estão todas no mesmo espaço, estão interagindo livremente, sem nenhum tipo de barreira, né? A comunicação pode acontecer entre elas, não há barreiras físicas, não há barreiras comunicacionais, não há barreiras atitudinais, né? Então, aqui todo mundo, de fato, está incluído com suas necessidades sendo supridas, né? Assim, as barreiras estão sendo retiradas, né? E aí o que eu falo, né, na minha opinião aqui, é que a inclusão é um processo, né, que a gente precisa não está nunca pronto. A verdade é essa, né? A gente está sempre num processo para promover a inclusão, né? Ela nunca está terminada, finalizada. Algumas pessoas até falam assim, não, mas a escola que eu trabalho, o lugar que eu estou é inclusivo, sim, tudo, aquela pessoa com deficiência, ela tem todas as suas necessidades supridas, né? Mas pergunta para essa pessoa, pergunta para ela se está tudo bem, se está tudo funcionando 100%, se não tem nenhuma sugestão para melhorar, né? Porque hoje em dia a gente tem ouvido muito falar, né, do movimento de, né, nada sobre mim sem mim, né? Assim, nada sobre nós sem nós. Ou seja, a gente fala muito sobre as pessoas com deficiência, mas a gente dá muito pouca voz para essas pessoas falarem. A gente diz que está tudo bem para elas, mas não pergunta diretamente para elas, né? Então esse até um tipo de barreira, né, que a gente faz quando comunicacional, né, atitudinal também, de achar que aquela pessoa não é capaz de falar por si das suas necessidades. Então, por isso que eu digo assim, que a inclusão, tem escolas que são mais inclusivas, tem outras que são menos, mas a gente precisa estar sempre caminhando, né? Porque, por exemplo, numa escola, né, que às vezes faz as adaptações físicas necessárias, mas às vezes, e os coleguinhas, né? Estão realmente incluindo aquela criança, estão chamando ela para brincar junto com todo mundo, né? Porque se não tiver, não podemos falar de inclusão, né? Inclusão é quando de fato aquela criança é sentida, né, como parte de fato de toda a turma. Bom, e aqui o que a gente falou, né, um pouquinho antes sobre a questão das leis, né? Então, a legislação sobre inclusão é muito ampla, né? Não começa em 94, né? Começa muito, né, há muito, muito tempo atrás. A gente tem várias leis e aqui eu selecionei apenas algumas para a gente poder discutir, que são as mais recentes e as que têm um impacto maior na nossa vida, né, hoje em dia.
Geralmente na aula presencial eu distribuo, né, trechos ou texto mesmo dessas legislações para vocês lerem em grupos e poderem discutir, poder perceber, né, quais são, como as leis são organizadas, quais as mudanças que aconteceram ao longo do tempo. Mas hoje a gente vai fazer de uma forma mais sucinta, né? Então, a gente começa em 1994, né, com a Declaração de Salamanca, que ela é a base, né, hoje em dia, quando a gente fala de inclusão escolar, não tem como falar de inclusão sem se referir à Declaração de Salamanca. Então, nela estão, né, inseridos, né, os princípios, as políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. Né? Então, inclusive, a partir daqui a gente tem uma série de discussões sobre a nomenclatura, né? Hoje em dia, por exemplo, quando a gente fala de necessidades educativas especiais, a gente está se referindo a uma série de pessoas que podem ter alguma necessidade para, né, dentro da educação, né? Então, por exemplo, um aluno que tem nanismo, ele vai ter uma necessidade educativa especial, que é, por exemplo, verificar com ele, né, a necessidade física dele, se ele precisa de uma adaptação na cadeira para sentar, né? Mas você vai ter também outros grupos que vão ter necessidades educativas e que não têm deficiência, né? Então, por isso que a gente fala de necessidades educativas especiais. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, né, a nomenclatura mudou muito ao longo do tempo, né? A gente nem vai retornar tanto, né, no passado, mas hoje em dia, né, os termos que são mais ouvidos, né, por exemplo, a pessoa é portadora de deficiência ou a pessoa é deficiente. Então, é importante vocês entenderem que hoje em dia a gente não utiliza mais esses dois termos, né? Por quê? Quando a gente fala de portador, né, de uma deficiência, a gente está dando o termo portador, ele dá a ideia de algo que pode ser portado, ou seja, que pode ser colocado e pode ser retirado a qualquer momento, né? Então tem até uma pessoa que fala assim, eu não porto minha deficiência, eu porto carteira, eu porto amor, eu porto uma arma, né? Mas eu não porto minha deficiência. Minha deficiência está junto comigo, né? Onde eu vou, ela vai, eu não tenho como deixar ela, né? Vou na festa, vou deixar minha deficiência em casa. Não dá. Então a gente não usa o termo portador mais. A gente usa pessoa com deficiência. E por que não usa pessoa deficiente, né? Porque pessoa deficiente seria dizer que a pessoa como um todo é deficiente, né? Que é incapaz. Então não é essa a ideia. Ela tem uma deficiência, mas ela não é deficiente, né? Então fique claro, hoje o termo é PCD, pessoa com deficiência, tá? Bom, a outra lei que eu chamo a atenção, né, sobre inclusão é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, que foi, né, que tem sido atualizada, mas basicamente dentro dessa lei, né, que é importantíssima para a gente, ela vai trazer no seu capítulo 5, artigo 58, que entende-se por educação especial para os efeitos dessa lei a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais, né? Então, aqui vem falando que preferencialmente os alunos com necessidades especiais estudem na educação regular, né? Então, a gente já tem aqui como resultado uma consequência da Declaração de Salamanca. Em 2000, a gente vai ter a Lei 10.098, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, né, que vai falar das necessidades da escola fazer adaptações, né? Inclusive que o ideal hoje em dia é que todas as construções já sejam feitas reconhecendo essas necessidades, né, de acessibilidade. Em 2004, a gente vai ter o Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência. Então, aqui, ó, gente, o Atendimento Educacional Especializado é o que a gente chama de AEE, né, que algumas pessoas também chamam de Sala de Recursos. É uma sala, né, que geralmente fica na escola, né, que ela tem uma série de recursos educacionais, né, para poder estimular aquelas pessoas, os alunos que têm algum tipo de deficiência na escola, auxiliar a sua aprendizagem, né? Então, ele vai ter aula no horário normal, né, com seus colegas, e geralmente no horário oposto ele vai ter atendimento na sala de AEE, né? Então, nessa sala de AEE, a professora geralmente tem formação, né, em educação especial,
e ela vai ter sempre manter um contato com a professora da sala regular para poder saber, né, qual assunto que está sendo trabalhado, quais são as necessidades que aquele aluno especificamente tem para poder é, estimular, né, ajudar ele nesse processo de aprendizagem. Ou seja, ela vai aprofundar ou estimular, pelo menos, né, aquele assunto específico ou aquelas necessidades que aquele aluno possui, tá? Então, às vezes usa de jogos, né? Usa de alguns instrumentos. Então, é uma sala que precisa de bastante recurso. Por exemplo, for um aluno que tenha deficiência visual, pode ter uma máquina de braille para ele aprender a escrever em braille, ou para poder fazer um trabalho também escrito em braille. Então, de acordo com a necessidade de cada um. Né? Não dá para falar aqui em geral de todos os casos. Em 2012, a gente vai ter uma lei muito importante para o movimento autista, que é a Lei 12.764. Eu destaquei essa lei aqui porque essa lei aqui, que é a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, ela vai estabelecer que, a partir desse momento aqui, todas as pessoas autistas são consideradas pessoas com deficiência, né? E aí vocês podem se perguntar, mas como assim, professora? Pois é, até então as pessoas autistas elas não estavam incluídas, né, em nenhuma lei de pessoas com deficiência, né? Até no próprio texto da LDB vocês vão encontrar lá que o atendimento educacional especializado é para pessoas com deficiência, né, pessoas com superdotação, altas habilidades e pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, né? Então, a pessoa autista não era uma pessoa com deficiência, era uma pessoa com transtorno global do desenvolvimento. E aí a gente tem uma mudança de nomenclatura, né, recentemente, com o DSM-5, e aí também os autistas saem do TGD, que é Transtorno Global de Desenvolvimento. Mas, então, acima de qualquer coisa, o que importa aqui é que a pessoa com TEA, ela agora é considerada pessoa com deficiência e a partir de agora, tudo que tiver referente, né, às leis anteriores, né, e a partir de agora, ela também vai ter direito, tá? Então, não precisa mais fazer aquela separação entre pessoa com deficiência e pessoa com transtorno global do desenvolvimento. E aí, em 2015, a gente vai ter uma lei muito importante que é a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, que é chamado também de Estatuto da Pessoa com Deficiência, é a Lei 13.146, que é assim, a base, hoje em dia, quem trabalha com pessoas com deficiência tem que conhecer, tá, gente? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, né, a lei, ela tá lá no site, né, do planalto.gov.br, e aqui vocês podem ver que vai falar, né, de disposições gerais, e ela é dividida em vários capítulos, né, falando dos direitos básicos das pessoas com deficiência. Ela é muito importante, tá, gente? Assim, tudo que você quiser, assim, de mais geral, vai estar aqui nessa lei. Vai falar sobre as barreiras, né, os tipos de barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam, né, e como fazer, né, na verdade o objetivo é retirar essas barreiras para que a pessoa possa conviver em condições de igualdade, né. Aqui vem destacando, né, o que significa cada termo. Aqui vem falando, né, capítulo 1, da igualdade, da não discriminação, do atendimento prioritário, dos direitos fundamentais à vida, né, que a pessoa tem direito à vida. Por exemplo, assim, você sabe que a pessoa tem uma deficiência, ela não pode, né, ser escolhida, né, como uma pessoa que vai, sei lá, na hora de escolher quem é que vai morrer primeiro, a pessoa com deficiência não pode ser escolhida, né? Infelizmente, às vezes tem esse tipo de discussão, né? Tem direito também à sexualidade, direito de gerar outro ser humano, direito à habilitação, reabilitação, à saúde, educação. E aqui dentro da educação, ó, vocês podem observar que é bem extenso. Aqui vai falar de Libras, né? Que o nosso país ele é um país que deve ser bilíngue, né? Ou seja, todas as pessoas devem aprender Libras. Vem falando da disponibilização de intérpretes de Libras, vem falando também sobre. São diversas questões aqui sobre a obrigatoriedade, né,
da educação inclusiva, que a escola não pode se recusar a receber atendimento, e fala também das especificidades, né, do que acontece com a quem denunciar, o que é que acontece com a escola que se recusa a receber uma pessoa com deficiência. Enfim, direito à moradia, trabalho, etc. Eu acho que, pelo menos por curiosidade, né, todo mundo deveria em algum momento ler, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Então, até meados do século XX, a educação especial era uma modalidade de ensino distinta da educação regular quanto aos objetivos, conteúdos, metodologias, avaliações profissionais, os profissionais disponíveis e etc. Né? Então, até mais ou menos 1950, a gente tinha uma educação separada, né, das pessoas com necessidades, né, especiais daquelas com desenvolvimento típico. E aí isso vem mudando, né, a partir de muita luta, né, como a gente já falou. Eu acho importante até a gente aproveitar esse momento para discutir aqui, né, refletir, que nesse momento, né, de pandemia, por exemplo, esse grupo tem sido, né, o grupo mais esquecido, né, da área da educação. Se a gente pensar na educação pública, especialmente, né, a maior parte das escolas está sem atendimento, sem acesso, né, à educação à maior parte dos alunos, e dentre eles, né, praticamente nada se fala daqueles alunos que têm algum tipo de necessidade especial. Mesmo aquelas escolas que estão tendo aula, né, virtual, imagina como é, né, para um aluno que tem deficiência visual assistir uma aula virtual, né? Quais são as adaptações que estão sendo feitas para esse aluno, né? Então, assim, é algo que está sendo bem ignorado, né? Então, isso mostra que o quanto a gente valoriza, né, ou não, né, as pessoas com deficiência, né? Pessoa com síndrome de Down, autistas, os alunos com deficiência auditiva, como é que assiste a aula, né, virtual, né, nesse ambiente virtual. Então, são muitas questões aí que a gente precisa considerar, né, que elas estão nesse momento, né, está sendo bem difícil, principalmente para as suas famílias, lidar, né, com essa educação, considerando que as salas de recursos estão fechadas, né, pouco tem se falado sobre isso. Então, aqui eu destaquei, né, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que a educação é direito da pessoa com deficiência assegurado em sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, né? Ou seja, desde a educação infantil até a educação superior, né, a gente tem que ter um sistema educacional inclusivo, né, ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Então, a gente também está falando aqui que a aprendizagem das pessoas com deficiência ela deve ser de acordo com as suas necessidades, né? Por exemplo, você tem um aluno com deficiência intelectual, né, numa sala de aula, você não vai esperar que, por mais que você ensine, que ele aprenda os mesmos conteúdos exatos dos outros alunos, né? Então, é preciso fazer algumas adaptações curriculares, né, de acordo com a necessidade de cada aluno, né? Hoje em dia já é previsto, por exemplo, que um aluno com deficiência tenha um tempo maior de prova, né, tanto na escola quanto em concursos também, né, eles têm um tempo maior, às vezes eles têm direito também a ter um acompanhante para poder fazer a prova, né, realizar, por exemplo, um aluno que é surdo, né, ele pode pedir um intérprete para poder ler a prova para ele e para ele poder falar, porque na verdade a língua dele, né, mãe, digamos assim, é uma língua diferente, né? Uma pessoa com dislexia também pode informar isso no concurso e ter sua prova corrigida de acordo, né, com os critérios, né, específicos, né, compreendendo que ela tem dislexia, né? Então são alguns exemplos, tá? Aqui também fala, né, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que os professores devem ter formação continuada, né, para trabalhar com pessoas com deficiência. E fala também da oferta de profissionais de apoio escolar, né? Esses profissionais também precisam ter formação continuada. No Estatuto não está definido quais são as características, né, a formação necessária desse professor, mas é importante que ele tenha, porque senão ele pode acabar até prejudicando a inclusão do aluno
caso ele de repente queira satisfazer todas as necessidades do aluno, né, não promova a inclusão, separe ele dos outros alunos, né, não saiba o que é aquele tipo de deficiência. Então, é importante que os professores tenham formação, né? O aluno com deficiência é aluno do professor regente, tá, gente? Ele não é um aluno dos outros, ele é aluno do professor regente e o profissional de apoio escolar, ele dá suporte, né, às necessidades desse aluno, né? Mas não deve ser substituto. Bom, aqui são alguns dados, né, que vem mostrando como a matrícula de alunos com deficiência, né, justamente até por conta dessas leis, né, que a gente comentou, foi alterando, né, ao longo do tempo, com essa, né, as leis vêm defendendo, né, de que o aluno com deficiência deve estar matriculado na educação regular, né, de ensino, então a gente, na rede regular de ensino, então a gente tem aqui, por exemplo, esses dados são do MEC, vem mostrando que em 2003 a gente tinha aqui são os alunos em escola regular, o verde, aqui são os alunos em classe especial, vermelho, e aqui é o total, né? Então aqui o que chama a atenção, por exemplo, é que o número de matrículas, de modo geral, cresceu muito ao longo dos anos, né? De 2003 para 2013. Cresceu bastante, então a gente saiu de 500 mil para 800 mil, mais de 800 mil alunos matriculados. Então, muita gente que provavelmente não ia à escola, não frequentava, né, a escola, passou a frequentar, né, ou pelo menos, né, as crianças hoje em dia mais novas estão frequentando a escola de modo diferente do que acontecia no passado, né? Muita gente não ia, estava excluído mesmo. E aqui, comparando esses dois, né, a matrícula em escola de classe especial e de classe regular, a gente pode ver que em 2003 a maior parte das matrículas das pessoas com deficiência eram em salas, né, de classe especial, de turmas especiais, e a minoria, né, que era 29%, estavam em escolas comuns, de classe comum. E a gente vê que em 2013 isso foi, né, foi mudando, e a gente hoje em dia tem cerca de 23% dos alunos matriculados em escolas especializadas e classes especiais, e 77% em escola regular, né? E aí o dado mais recente que a gente tem é de 2017, que mostra que o índice de inclusão de pessoas com deficiência em classes regulares chegou a 90,9%, ou seja, a grande maioria está na escola regular, né? Mas assim, isso não significa que as escolas regulares estão completamente acessíveis para todos, né? Aqui uma imagem, né, que mostra a falta de acessibilidade no banheiro da Escola Nacional de Belas Artes, né, em que um cadeirante não pode entrar no banheiro, né? Então, somente 40%, né, das escolas têm sala de atendimento educacional especializado, né? Aqui, por exemplo, né, é muito comum que às vezes quando uma escola não tenha, ela direcione o aluno para uma outra escola, né, para fazer o atendimento educacional especializado em outra escola. Aqui em Barreiras a gente tem bastante escolas que têm sala de AEE, né, nem todas têm, mas uma boa parte tem, e acontece esse redirecionamento quando é necessário. Das escolas particulares, por outro lado, só uma, né, que eu saiba, tem sala de AEE, né, construída inclusive com recursos próprios dos pais. Então, tem o apoio da escola, né, com o profissional, mas é uma sala que o investimento inicial foi dos próprios pais. Então, por aí a gente tira, né, de todas as escolas particulares, aqui na cidade só uma tem, né, e é uma realidade na maior parte do país, tá, gente? Apenas 1,2% das matrículas de ensino médio são de pessoas com deficiência, ou seja, as pessoas vão desistindo, né, ao longo dos anos, e quando chega no ensino médio, a maior parte já não frequenta mais, né, desiste da escola. Então, isso vai ter impacto no futuro, né, se a gente pensar aqui já em termos de trabalho, né, são pessoas com um nível baixo de escolarização. Mas por que será, né? Apenas 46,7% das instituições de ensino médio apresentam dependências adequadas para esse público. Ou seja, tem banheiro adaptado, tem sala de recursos, tem pista tátil, né? Tem rampa para subir, ou é escadaria, né? Toda vez que você vai para a escola tem que pedir alguém para carregar você.
né? Ou levar você até um lugar se você não enxerga, né? Enfim. O banheiro adequado para pessoas com deficiência só existe em 62,2% dessas escolas, né? De ensino médio. Ou seja, quem tem uma deficiência, né? Os outros quase 40% vão ter que esperar até voltar para casa para poder ir ao banheiro. Na educação infantil, 26,1% das creches e 25,1% das pré-escolas têm dependências e vias adequadas a alunos com deficiência. Ou seja, é pior ainda, né? Banheiros adequados estão presentes em apenas 32,1% das escolas de educação infantil. Então, aqui a gente pode ver como é que está o nosso panorama da inclusão no nosso país. Isso falando principalmente de deficiência física. Trouxe algumas imagens de escolas com adaptação, né, com acessibilidade. Então, aqui uma sala com uma escola com pista tátil, né? A pista tátil tem que ligar a pessoa, poder permitir que a pessoa possa circular em todos os espaços da instituição sem necessidade de pedir ajuda, né? Então, por exemplo, uma pessoa, né, cega, ela vai usar a sua vai andar sozinha, né, pela pista aqui e poder chegar a qualquer lugar. Eu, particularmente, não conheço nenhuma instituição em Barreiras que tenha pista tátil na instituição inteira, né? Mesmo as que foram construídas recentemente, não tem pista tátil em todos os espaços, né? Então, precisa melhorar isso aqui, é importantíssimo. Outra questão, né, rampa, né, para a pessoa que anda com um andador, né, que tem uma mobilidade reduzida, cadeirante. Então, o ideal é que a gente está falando de desenho universal, né? Ao invés de ter escadaria, né, e rampa, o ideal seria que todo mundo subisse pela rampa, que é um desenho universal, permite que todo mundo use o mesmo recurso, né? Aqui é um outro exemplo, não tem pista tátil, né, mas tem uma barrinha, que aí permite ao aluno fazer, né, esse movimento sozinho, né, sem constrangimento, sem depender de outra pessoa. Aqui é a cadeira adaptada para um aluno provavelmente com paralisia cerebral, né? Tem a questão motora ali, talvez seja, mas enfim, cadeira adaptada, mesa adaptada para as necessidades dele, né? Aqui é uma charge falando, né? Não podemos fazer sua matrícula devido à escadaria na entrada da escola. E aí a pessoa responde, mas não é só fazer uma rampa aí, né? Então substituir a cadeira, a escadaria. E aqui é um exemplo, né, bem bacana, né, que às vezes a gente esquece que a pessoa com deficiência, né, uma criança, por exemplo, é uma criança, né, e aqui é um exemplo de um balanço que é adaptado, na verdade, um balanço para cadeirante, né, então a criança que é cadeirante, ela quer brincar no parquinho também, e aqui ela pode fazer isso porque tem um balanço próprio para ela, né, para que ela possa brincar. Eu só vi esse balanço em Brasília, né? Mas é uma coisa importante para a gente pensar, né? Que temos crianças, né, cadeirantes em todas as cidades do Brasil. Bom, e aí para finalizar essa parte da aula, a gente vai assistir agora a um curta-metragem, né? Que foi feito por um pai de um menino que tinha deficiência. Talvez alguns de vocês já conheçam, mas ele é muito bacana, né, para a gente pensar aqui na inclusão escolar, tá? Essa aula ela é mais extensa, então a gente vai dividir ela em duas partes. Hoje a gente conclui com esse curta-metragem, tá? E aí na semana que vem a gente continua, tá? Então, cuerdas, vamos lá. Volta aqui. Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños!
Niños, este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solecito un rato. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. ¡Oh, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería.